Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos a mais uma leitura sobre a história de Menghal. Eu selarei os céus, mas antes não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, comentar e deixar seu like. Obrigada. Volume 1, capítulo 6, As Delícias do Espelho de Cobre. A irmã Sênior Shu era bastante conhecida na seita Confiança. Na verdade, você poderia dizer que todos a conheciam, até porque a partir de agora, a seita interna da Confiança só tinha 2 discípulos. Além da irmã Sênior Shu, o único outro discípulo era o homem atualmente de pé ao lado, Shangguan Xiu. Após a irmã Sênior Shu emprestar-lhe a Caverna do Imortal, houve um efeito atemorizante sobre todos, permitindo a Menghal deixar a praça com sua pílula de condensação espiritual e a pedra espiritual. Todo mundo o observou enquanto ele saía. Enquanto caminhava para longe, com as costas encharcadas de suor, ele sentiu os olhares atrás dele como lâminas invisíveis. Os olhares lentamente dissiparam-se, enquanto ele caminhava rapidamente para longe. No tempo que leva 3 paus de incenso para queimar, Menghal caminhou sem parar. Ele não retornou ao seu quarto na seita externa, e seguiu o pedaço de jade branco, que a irmã Sênior Shu tinha lhe dado, em direção à montanha sul. No sopé da montanha, ele localizou a Caverna do Imortal. Do lado de fora da caverna, 2 grandes lajes de pedra erguiam-se ao lado da face da montanha. Tudo estava coberto com ramos verdes e videiras, parecia ser um lugar totalmente incomum, muito diferente das 2 habitações anteriores de Menghal. Os arredores aqui eram pacíficos e exuberantes. Não muito longe dali, um manancial fluía montanha abaixo e o vento levava o calor, substituindo com um ar fresco. Menghal ficou na frente da boca da Caverna do Imortal, parecendo completamente satisfeito. Agora ele realmente tinha compreendido o quão precioso tal caverna poderia ser. Claramente, muito mais do que qualquer outro lugar de habitação. Não admira que todos os outros discípulos da seita externa pareciam tão ciumentos e invejosos quando a irmã Sênior Shu emprestou a ele. Este é um lugar para imortais, disse Menghal. Ele acenou com a mão direita e o pedaço de jade branco voou para frente da porta de pedra verde da caverna. Ele deu um tapa na superfície e um zumbido preencheu o ar, quando a porta se abriu bem devagar. A Caverna do Imortal não era muito grande, e só tinha 2 quartos. Uma sala era para a prática de cultivo, e a outra era selada com uma porta de pedra. Menghal entrou, e a porta de pedra verde lentamente fechou atrás dele. Quando fechado, o pedaço de jade branco voou para a mão de Menghal. Então, um brilho suave começou a emanar do teto de pedra escarpado. Quanto mais ele olhava em volta, mais satisfeito se sentia. Finalmente, seu olhar caiu sobre a porta de pedra selada. Resmungando para si mesmo, ele colocou o pedaço de jade nela, e a porta se abriu bem devagar. Naquele momento, um aroma de energia espiritual espessa de repente flutuou. Menghal olhou para a sala de pedra, com os olhos arregalados de choque. A Caverna do Imortal da irmã Shu, este presente é muito valioso. Levou um tempo para ele recuperar a compostura. Ele olhou fixamente para a sala de pedra, em algo que parecia ser a entrada de um manancial. Fora dele borbulhava energia espiritual pura, colorida e brilhante, como se ela se enrolasse no ar. Quem sabe quanto tempo demorou para a energia acumular na sala de pedra. Assim que a porta se abriu, ele começou a dispersar seu aroma doce no nariz e na boca. Mesmo apenas um sopro iria enchê-lo com energia. Isso é um espírito do manancial, Menghal murmurou. Era outra coisa que ele nunca tinha visto antes. Mas tinha lido sobre no manual de condensação de que alguns mananciais no mundo eram espíritos do manancial, que não fluíam com água. Em vez disso, eles fluíam com energia espiritual. Não existiam muitos, e a maioria deles eram ocupados por cultivadores, considerando o quão precioso era a energia espiritual que eles emitiam. O espírito do manancial era relativamente pequeno. Quando toda a sua energia espiritual dispersou-se, era apenas ligeiramente mais espessa do que fora,
para qualquer um acima do terceiro nível de condensação de Qi, não seria muito útil. Após o terceiro nível, a energia espiritual exigida era demais, assim seria apenas moderadamente útil. Apesar disso, tanto quanto Meng Hao estava ponderando, esse presente era incomparavelmente valioso, muito mais do que uma pílula do espírito seco. Com esta descoberta, Meng Hao tornou-se quase um selvagem de alegria. Sem tempo para pensar, ele se sentou com as pernas cruzadas, fechou os olhos e começou seus exercícios de respiração. Depois de algumas horas, a maior parte da energia espiritual que tinha acumulado aqui se foi. Meng Hao abriu os olhos e eles brilhavam intensamente. Estas poucas horas de meditação aqui eram cerca de um mês de cultivo no exterior. Esta acumulação de energia espiritual levou algum tempo para ser feita, e provavelmente não vai ser assim novamente. Mesmo assim, com a prática de cultivo aqui, eu vou ser capaz de alcançar velocidade que seria impossível no mundo exterior. Ele suspirou, olhando ao redor. Ele notou que as paredes estavam cobertas com marcas estranhas que ele não entendia. O espírito do manancial pode acumular tanta energia espiritual por causa dessas marcas. A irmã Sênior Shu deve ter utilizado este método para acumular energia. Em seguida, descartou tudo de uma só vez. Meng Hao pensou por um momento e teve uma inspiração. Mais uma vez ele se sentou e começou a fazer exercícios de respiração. A noite passou rapidamente e quando o sol nasceu na manhã seguinte, Meng Hao abriu seus olhos. A energia espiritual na sala de pedra estava muito fina, mas o espírito do manancial ainda estava lá. Depois que algum período de tempo se passou, a energia espiritual certamente voltará a acumular-se novamente. Meng Hao teve um momento para sentir seu nível de cultivo. Parecia que ele tinha feito um avanço no valor de quase 2 meses. Se eu posso praticar o cultivo desta forma mais algumas vezes, eu devo ser capaz de romper o primeiro nível de condensação de Qi e chegar ao segundo nível. Ele respirou fundo, animado. Ele queria muito romper o primeiro nível, pois somente ao atingir o segundo nível de condensação de Qi se poderia desbloquear a primeira habilidade imortal. Era o que estava escrito no manual de condensação de Qi. Pensando nas habilidades dos imortais, Meng Hao deixou a sala de pedra, fechando a porta de pedra como se fosse algum tipo de joia ou tesouro. Ele decidiu usar o método de Irmã Sênior Shu. Ele não iria ficar de guarda, ao lado do próprio espírito do manancial. Ele iria apenas esperar algum tempo passar, em seguida, voltaria para recolher a energia espiritual de uma vez. Sentado ali na caverna do imortal, Meng Hao esfregou seu estômago, pensando ao longo dos últimos dias, e olhando para sua barriga magra, ele percebeu que não tinha comido nenhum animal selvagem recentemente. Nem mesmo frutas silvestres. Depois de se tornar um discípulo da seita externa, ele pensou consigo mesmo, ele não tinha comido muito como quando ele era um servo. Contanto que você tenha pedras espirituais suficientes. Você poderia levá-las para a oficina de cultivo de pílulas da seita para trocá-las por pílulas de jejum ou pílulas de controle do apetite. Foi dito que uma gota de tal pílula poderia evitar a fome durante dias. Sem elas, os discípulos teriam que gastar tempo se preocupando em encontrar comida. Depois de pensar sobre isso por um tempo, Meng Hao decidiu sair um pouco. O vento fresco soprou por ele, em direção à selva circundante. Enquanto caminhava, ele puxou o espelho de cobre de sua bolsa de carregamento, que havia se tornado seu costume. Até agora, ele estava plenamente convencido de que o irmão sênior do pavilhão do tesouro o havia enganado. Não havia nada de incomum sobre este espelho. Durante mais da metade de um mês de estudo, ele não tinha descoberto nada, nem mesmo algo ligeiramente peculiar sobre isso. Infelizmente, eu só tenho uma metade de uma pedra espiritual na minha bolsa de carregamento. Aposto que eu vou ter que usá-la para suborná-lo para me deixar trocá-lo.
Ele estendeu a mão para a bolsa para tirar a pedra espiritual, se sentindo um pouco desanimado. De repente, ele congelou no lugar, levantando a cabeça quando notou um feixe de cor ao longe na selva. Ele não se movia muito rápido. Os olhos de Meng Hao brilharam. Baseado em sua experiência nos últimos meses pegando galinhas selvagens, ele sabia exatamente o que era. Uma galinha selvagem. Sem tempo para pensar sobre colocar o espelho de cobre e a pedra espiritual de volta para a bolsa de carregamento, ele os colocou em um bolso no manto e saltou para frente. Desde que a energia espiritual tinha aparecido em seu corpo, Meng Hao percebeu que ele estava muito mais ágil do que antes. Apesar de ainda ser um pouco frágil, ele agora poderia irromper com força explosiva. Especialmente hoje em dia, depois de atingir o primeiro nível de condensação de Qi, um salto como o que ele acabou de fazer, o lançou para frente muito rapidamente. No espaço de cerca de 10 respirações, ele foi capaz de arrebatar o frango selvagem alarmado. Ele o pegou pelas duas asas de tal modo que ele não podia se mover. Eu me pergunto, o que o bom e velho gordo anda fazendo agora? Disse ele, pensando sobre o jovem gordo quando ele levantou o frango. Talvez ele fosse encontrá-lo e compartilhar uma refeição de caça selvagem. Assim, quando ele se virou, de repente, ele sentiu algo dentro de seu manto ficando quente. Momentos depois, o frango, previamente tranquilão na mão, começou a lutar violentamente e emitir gritos miseráveis. Ele se mexia com tal força que Meng Hao quase não conseguia o manter em suas mãos. O frango selvagem se debatia ferozmente, gritando com estridência incomparável. Um som de estalo pode ser ouvido, vindo de sua bunda, que de repente explodiu, voando sangue e tripas para todas as direções. Tudo aconteceu tão repentinamente. Meng Hao ficou ali de boca aberta. Desde que chegou à montanha, ele tinha pegado algumas galinhas selvagens. Mas esta foi a primeira vez que ele tinha visto algo assim. Ele olhou para baixo em choque para a galinha morta e sua bunda explodida. Então, ele olhou em volta. Tudo estava calmo e quieto. Nem mesmo uma sombra se movia. O que acabou de acontecer? Meng Hao estremeceu. A morte do frango selvagem tinha sido bastante infeliz. Ele deve ter experimentado uma dor terrível tendo sua bunda explodida. Meng Hao tomou uma respiração profunda, suprimindo a ansiedade que sentia. A morte do frango selvagem tinha sido muito estranha e horrível. Ele sentiu como se um vento frio soprasse em suas costas. Algo não está certo, disse Meng Hao. Ele jogou fora o frango morto e depois tirou o espelho de cobre e a pedra espiritual. Ele se lembrou de que, pouco antes dessa coisa estranha acontecer com o frango, algo em seu manto tinha começado a ficar quente. Poderia ser que, a pedra espiritual. Então seus olhos caíram sobre o espelho de cobre. Seu coração começou a bater mais rápido, e uma radiação poderosa brilhou em seus olhos. Não me diga que... A mão que segurava o espelho começou a tremer. Ele não tinha tempo para ir comer com o jovem gordo. Segurando o espelho, ele correu o mais rápido possível para a selva, tentando encontrar outro animal selvagem. Ele precisava saber se o assassino da galinha selvagem tinha sido realmente o espelho. Ele não teve que correr por muito tempo, antes de um veado selvagem aparecer bem na frente dele. Ele ficou lá olhando para ele estupidamente, então com raiva, Meng Hao imediatamente apontou o espelho para ele. A expressão do veado mudou imediatamente. Ele saltou para fugir, berrando miseravelmente, de uma forma difícil de descrever, e de partir o coração. Qualquer um que ouvisse isso só poderia imaginar quão miserável a criatura deve ter sido. Meng Hao podia ver claramente o flanco do animal, uma vez que saltou no ar. Antes que pudesse tocar o solo, a sua bunda explodiu com um estrondo, contraindo o corpo quando ele caiu. Olhando para o veado morto, depois de volta para o espelho, um olhar sem precedentes de emoção apareceu no rosto de Meng Hao. Que tesouro! Ah, ah, ah!
Um verdadeiro tesouro. É tão estranho. Um tesouro que explode as bundas de animais selvagens. Mesmo que ele não tenha entendido completamente, ele ainda estava muito animado. Independentemente da razão pela qual o tesouro fazia isso, ele estava se coçando para ir testá-lo. Em mais alguns animais. Aqui termina mais um capítulo de Eu Selarei os Seus. Deixe seu like, comente e não esqueça de se inscrever. Obrigada.